Hoje é o dia da entrevista com o candidato Ciro Gomes, que está aqui do meu lado. Lembrando sempre, vou falar agora o que eu falei com a entrevista que nós começamos com o Meirelles. Na segunda-feira a gente entrevistou o Alckmin, na quarta-feira o Boulos. É uma entrevista, não é uma tentativa de massacre, até porque eu também não sou doido nem nada. Mas falando sério, agora é uma entrevista. Eu quero entender, o é da coisa quer entender o que pensa o candidato. A gente não está aqui para ser professor de Deus, eu detesto isso. Né? Ou então assim, não, vou chamar o candidato lá e vou destroçá-lo. Eu não pretendo destroçar ninguém. Há divergências, as pessoas conhecem meu pensamento, conhecem parte ao menos do pensamento do candidato, vamos esclarecer coisas, e isso valeu para o Meirelles, vai valer para o candidato Ciro Gomes, para o Guilherme Boulos, para o Geraldo Alckmin, e se o Bolsonaro vier aqui, se ele for respeitoso, a gente faz entrevista, se não for, vai embora. É simples assim, é assim que funciona. Vale a boa educação, né? Boa noite, candidato Ciro Gomes. Boa noite, Reinaldo. É um prazer muito grande tê-lo aqui. Boa noite, Coutinho. Boa noite, Valeu Bem. Boa noite. Gente, só assim, antes do falar qualquer coisa com o Ciro Gomes, hoje é um dia especial, né? Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Como é a primavera, Jupiter and Júpiter é Deus do amor, na verdade, In Marte other também é words, amor. hold my hand. Oi, não é? Flying to the Moon. Maior, como é que é? Maior eclipse... Lunar do de século. maior duração. De maior duração do século. É isso mesmo? Entre 230 eclipses que teremos, ou que tivemos neste século, 85 serão totais e esse é o maior de todos. Rapaz, não sei como eu consegui viver sem saber isso. Ô Reinaldo, essa música de Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, o ouvinte não precisa saber, mas eu vou contar. Foi a primeira música que eu dancei com a minha mulher. Foi a primeira música que eu dancei. Olha aí, Coutinho, Ciro Gomes fazendo um coraçãozinho. Foi assim que você a enganou. Você dizia pra ela, em outras palavras, me dê um beijo. Na minha mão. Muito bom. Parece que tem um troço que envolve Sobral e a Lua, e a teoria da relatividade. Como é que é o negócio? É um eclipse solar. A teoria da relatividade do Einstein tinha que demonstrar que o campo gravitacional infletia a luz. Sei. E isso nunca tinha sido demonstrado empiricamente, foi a intuição dele. E aí havia um eclipse que seria o epicentro de visibilidade, uma posição na África, outra em Sobral, que é a minha cidade no Ceará. Certo. Lá nublou, na África, e a experiência em Sobral deu certo. Então, há um monumento lá e... Sua cidade mais ou menos, né? Quer dizer, o senhor dribla um pouco a sua... Temos dois candidatos de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba é uma terra de fortes, só superada por 2 córregos, que é a minha cidade. Esclarece isso rapidamente. O senhor, quanto tempo o senhor morou em Pindamonhangaba? O senhor nasceu em Pindamonhangaba? Eu sou filho de cearense com paulista, nasci em Pindamonhangaba e com os 4 anos de idade eu fui para o Ceará. Ou seja, eu peguei o pau de arara na direção oposta. Certo, muito bem. Então o senhor é o cearense mais paulista que tem e o paulista mais cearense. Olha aqui, o primeiro grupo de perguntas que eu vou fazer ao candidato Ciro Gomes, vamos chamar de candidato, que é o padrão que a gente adotou, vai ser feito para todo mundo, né? Depois tem as perguntas específicas para Ciro Gomes. Então não vai ficar bravo comigo, nem tentar me bater quando eu perguntar algumas coisas, não, né? Não, eu sou uma seda, como a gente diz no Ceará, ou como diria o Paulo França, eu sou um doce de coco. Apenas como você, eu tenho convicções. Muito bom, faz bem. Candidato, uma das questões fundamentais para o país do futuro, que é o futuro que vem aí, é a reforma política. É claro que um presidente não faz reforma política, mas ele tem a liderança para, sim, ser o centro ou eixo de uma reforma política. O senhor acha ela necessária? Quais são os fundamentos da sua reforma política? Evidentemente, precisa detalhar toda, mas quais seriam as balizas? Ela é muito necessária, porque a sociedade brasileira hoje não se sente representada devidamente. A despeito de 100% dos políticos serem votados, a população esquece. Há uma conta quase de 80% o nome do deputado em quem votou, não consegue nenhum mecanismo de controle sobre o exercício dos mandatos, ou seja, a relação se desfaz ali rapidamente depois da eleição.
Portanto, e há uma grande questão que é a roubalheira para pretexto moral relevante financiar campanhas. Então é preciso achar uma reforma política, não é, que seja humilde diante dos fatos. E o primeiro fato é a representação política que temos gera a estrutura, quer dizer, a legislação que temos gera a estrutura política que temos. E ela jamais vai reformar essa institucionalidade correndo risco. Então, a primeira providência é fazer uma reforma ideal, tirando esse medo, ou seja, colocar para vigorar em 2, 3 eleições no futuro. Entendi. Isso diminui a resistência. Aquela outra grande questão que o povo quer. Ou seja, não cria um choque no establishment. Eu acabei de me eleger com uma lei, eu sou deputado, acabei de me eleger com uma lei, por que eu vou mudar a lei que me deu a eleição? Isso sempre foi a razão pela qual não se conseguiu prosperar. Eu chego com essa percepção, com a minha experiência, e a ideia então é descomprimir essa reação para fazer o debate acontecer, dizendo, olha, vai entrar em vigor daqui 3, 4 eleições. Se o Fernando Henrique tivesse feito isso, já tínhamos. Se o Lula tivesse feito isso, já tínhamos. Portanto, é preciso desenhar uma institucionalidade para o país, independentemente da conjuntura do dia a dia, que é sempre confundida a reforma com o projeto de poder do poderoso do dia. Segundo, temos que achar uma fórmula de resolver essa relação intrincada na democracia do mundo inteiro entre dinheiro e política. O ideal, no país como o nosso, isso é muito sofrido dizer, é o financiamento público de campanhas. E nós vamos experimentar nessa eleição, e eu digo a você, está sendo muito interessante. Não sei quanta fraude haverá, quanto caixa 2 haverá, porque... Não tem caixa 2 nessa pré-campanha? De onde está saindo dinheiro das pré-campanhas? Com certeza tem. Não é você... O senhor é um pré-candidato, não estou perguntando o seu. Não, claro, como você sabe, sou muito duro nas coisas, não posso errar. Então eu fiz uma formulação clara com o fundo eleitoral do PDT. Entendi. E é uma campanha sóbria. Eu viajo em avião de carreira, etc, mas está sendo interessante, porque outro dia encontrei o Alckmin também embarcando no avião de carreira, a campanha mais rica. Da Monhangaba, da limpeza. Nós somos amigos, inclusive, né? de longa data. Temos tudo contra um ou outro, pensamos tudo diferente, mas somos cordiais amigos. Enfim, e a outra grande questão é introduzir na democracia brasileira, junto com plebiscito e referendo, o que os americanos e a literatura internacional chamam de recall. Que é, mal comparando, não tem a palavra em português, é o seguinte, é dar a um conjunto de eleitores a faculdade de desconstituir um mandato se ele simplesmente violentar os compromissos programáticos que celebrou. Renato, duas coisas assim, eu lembro que e eu não estou dizendo que o senhor é chavista, né? Mas o Hugo Chávez entrou com essa de recall, quer dizer, por si o recall não quer dizer que seja uma boa ideia. Não, né? Depende como se desenha. E a democracia, eu temo um pouco esse negócio de plebiscito. O plebiscito não fica muito sujeito às vagas de opinião de um determinado momento? Fica, mas é um exercício democrático que nós precisamos experimentar. Sei. É evidente, vamos tomar aqui um caso típico. Toda a lucidez, né, recomenda que a pena de morte não parece ser uma boa prática, como fator dissuasório da criminalidade. Mas a sociedade está muito zangada com a impunidade, etc, etc. Então, se nós mandarmos a plebiscito, aparentemente votaria muito fortemente a favor. Portanto, não é uma panaceia. Mas há um outro tipo de agenda. Por exemplo, toda a deformação previdenciária brasileira vem de um conjunto de privilégios de minorias muito ativas, muito organizadas, muito poderosas. E é muito improvável que um sistema representativo ilhado por corporações, ameaçado, etc, etc, vá votar em favor do difuso interesse popular do futuro das nossas crianças contra o ativo lobista da corporação. Então, esse é o tipo do caso que deveríamos ir a plebiscito. Um plebiscito ou um referendo. Ou um referendo, só explicando a diferença referendo e plebiscito, viu que precisa. Plebiscito, primeiro plebiscito você vai, vota, acabou, vê, sim ou não, consulta a população. A população disse isso ou aquilo, você aplica. Referendo, você primeiro vota, depois você diz a população topa. Isso. Se ela topar, ok, isso. Vira lei. Vira lei. Né? Então, o senhor diz, faríamos um referendo, um plebiscito de uma reforma porque ela teria mais legitimidade, é isso? Sim, basicamente a única fórmula de você excitar a maioria contra uma minoria, que a maioria é desorganizada, não tem o sindicato do interesse público, não tem, vamos fazer a reunião para defender o fim dos privilégios, isso não tem. Então, eu vou até pular uma das minhas perguntas aqui, porque evidentemente, né, depois eu volto à segunda, que seria na lista, já que tocamos no assunto. Mas antes, o Augusto, o candidato disse que está morrendo de calor. Sabe como é lá em Sobral, a gente está mal acostumado. Que reforma da Previdência
o senhor levaria à consulta popular? Eu quero antes discutir com a representação no Congresso e quero proteger o Congresso com essa possibilidade se o impasse entre minorias organizadas, autoritárias, lobistas, constrangedoras, em desfavor de maiorias. Isso e só faria se o próprio Congresso, por maioria simples, autorizasse esse plebiscito ou esse referendo a acontecer. Mas o senhor tem uma mais ou menos... Não, eu vou propor, inclusive, agora na campanha, porque eu estou tentando que as pessoas compreendam que essa reforma da Previdência que se fala no Brasil, ela é simplesmente impraticável. Por quê? Porque o sistema que o Brasil usa hoje só é usado na América Latina pela Argentina e Venezuela. E nesse assunto não me parece serem boas companhias. Acho que não. Nesse assunto, né? Para não polemicar em outros assuntos. Mas, enfim... no caso da Argentina, a gente livra a literatura, que é uma maravilha. O cinema também, e o Darim. Tão mal, professor, estive lá agora. E o Darim também. Estão sofrendo pão que o diabo amassou de novo. É uma nação vocacionada para a tragédia. Espero que o Brasil, que está numa tragédia grande também, mas nós temos mais saídas do que ele. Enfim, então eu estou propondo que ao invés de ser o sistema de repartição que está vencido, porque o sistema de repartição funciona assim: a geração que trabalha hoje paga os aposentados que trabalharam ontem. Isso funciona quando você tem sociedade muito jovem e com mercado de trabalho muito formalizado. Então nós tínhamos 6 trabalhadores ocupados para financiar um aposentado de 60 anos. Hoje isso caiu para 1,5 trabalhador, em média, para financiar um aposentado com 73 anos. Então é como se você botar um remendo de pano bom numa calça poída que a costura não pega. Absurda entre funcionalismo público gravíssima. E trabalhador. 1.700 para 30. Isso. R$ 1.700 para 30. Então é uma aberração e aqui está a distorção. 2% dos beneficiários da Previdência levam 1/4 de tudo. Por isso que eu acho que nós teremos que recorrer ao voto popular, pelo plebiscito ou referendo, conforme o Congresso entender, mas antes eu vou fazer o debate nos 6 primeiros meses. Você ficou com a fama de que o senhor é contra a reforma da Previdência? Não, porque eu fiquei contra essa que o Temer fez, porque eu considero essa reforma, primeiro, mentirosa. Deixa eu explicar para o seu ouvinte. O déficit da Previdência o ano passado foi de 180 bilhões de reais. E a Previdência que o Temer propôs, com todas as perversões, injustiças, por exemplo, equiparar um trabalhador rural do semiárido do Nordeste ou do Vale do Ribeira, em São Paulo, com um trabalhador intelectual de um ambiente de ar-condicionado de Fortaleza ou do Rio de Janeiro, não é razoável. Obrigar um professor a dar 49 anos de aula, um policial correr atrás de bandido 49 anos para ter o aposento integral, não é razoável. Mas mesmo que passasse com casca e tudo, nós iríamos economizar 360 bilhões em 10 anos. Sim. Ou seja, não é reforma nenhuma, é uma mentira. E como economiza mais? Nós temos que fazer, rendida a evidência de que não se retroage lei no Brasil por vedação constitucional para ferir direitos adquiridos, nós temos que fazer um sistema novo a futuro. Esse sistema novo é o de capitalização em que a geração atual que trabalha, diferente da repartição, financia sua própria aposentadoria numa espécie de caderneta de poupança, em que parte disso é compulsório, as contribuições, etc., e a outra parte é voluntária se eu quiser contribuir a mais. Eu concordo com isso. Agora, o sistema... Custo de transição. Exatamente. O sistema vai continuar a gerar... Sim. Déficit. Sim, vai continuar a gerar déficit, mas eu tenho agora um acervo de poupança compulsória em que eu vou levantar a capacidade de investimento e associar essa capacidade de investimento ao investimento produtivo, retomando a dinâmica da economia que está estrangulada no Brasil. Sim. E isso vai ser feito com uma negociação. Então eu já estou ensaiando 3 números. Se eu conseguir unificar o teto das aposentadorias do setor público e privado para o futuro, né? É bom ter clareza disso, porque quem disser o oposto não está falando a verdade por má fé ou porque não conhece como funciona. Quem julga é o judiciário. Claro. Quem dá o parecer é o procurador. O judiciário interessadíssimo em igualar. São as duas corporações que mais ganham, né? Ganham até, alguns deles, naturalmente, vamos ressalvar que tem muita gente boa nessa área, mas eu estou querendo ferir esse debate também. Então, repare, se eu conseguir êxito, vamos lá, um grande entendimento nacional, nós vamos estabelecer um teto para o futuro de R$3 mil para todo mundo, como obrigação, né? Isso, o custo de transição é menor e o prazo da transição bem mais curto. Eu vou estabelecer um intermédio, 4 mil, e o final que já estamos vivenciando ao redor de 5 mil reais. No de 5 mil reais, o custo de transição é o mais alto, pode aproximar-se de 500 bilhões de reais, que é basicamente o seguinte: o cidadão que está nos ouvindo contribui desde os 18 anos até os 30. Então faz 12 anos que ele contribuiu. Então ele tem contra o Estado brasileiro, contra o Tesouro, um crédito do que ele contribuiu. Eu indenizo ele com um título público
prefixado no tempo que vai vencer, no tempo que falta para ele se aposentar. Sim. E dou na mão dele. E ele vai decidir se quer vender esse título agora, Você cria um mercado. com deságio, né? Provavelmente muito alto, ou vai hospedar pelo valor de face na conta dele, de capitalização, que só vai vencer. Portanto, é uma dívida que galopa, mas galopa com um perfil completamente diferente da dívida tradicional, porque pré-fixada. Maravilha. E aí... E aí o juro é caderneta de poupança. Eu entendi o sistema. E aí o senhor submeteria... Trabalharia Então, com o a transição vai ter 3 pilares. O primeiro, tira da Previdência todos os benefícios que não estão financiados por quem contribuiu, para dar transparência. Então, hoje você está misturando alho com bugalho, né? Tem uma porção de benefícios que estão sendo onerando o orçamento atuarial da Previdência, mas não contribuíram. Então, tira isso, e isso vira um programa de renda mínima cidadã, com as condicionalidades que a gente negociar, etc, etc, preservando o direito adquirido. O segundo patamar é um regime de repartição em transição, dependendo desses tetos, e o terceiro é o de capitalização, em que você já vai botar acima do que você quiser receber, do teto fixo para todo mundo, a contribuição que você quiser. Esse negócio que o senhor teria dito que não existe déficit na Previdência é fake news? Não, veja, eu faço um argumento. O argumento é o seguinte, a Previdência não quebrou do dia para a noite. Então, ela vem quebrando. E aí, repare bem, nós criamos uma cesta de penduricalhos para financiar a Previdência que vem quebrando. Isso. Aí então tem PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição patronal, contribuição do empregado, crescentes, contribuição do governo que acaba de entrar, pedaço de loteria. Então, isso aqui tudo pagou a Previdência o ano passado e faltaram 24 bilhões apenas. Por que o governo tem a coisa, e eu já repeti aqui que tem 180 bilhões? Porque o governo fez uma emenda à Constituição chamada DRU, Desvinculação de Receitas da União, e capou 1/3 das receitas criadas pela lei para financiar a Previdência, para jogar em outras despesas, no caso a despesa financeira. Portanto, de fato, há um déficit, que é um consolidado do setor, mas não é do tamanho que há se nós deixarmos... que todo esse dinheiro que o senhor falou financia, na verdade, a Seguridade Social como um todo e não só a Previdência, o senhor acha que é Não, incorreto? isso é só Previdência que eu estou dizendo. Só se Previdência. você for para a Seguridade, ainda sobrou um pouquinho. Mas, de qualquer forma, vai quebrar. Tá. E quando você cobre um santo para descobrir o outro, o buraco é do setor público. Vamos para uma questão, uma reforma que é aquela que é a reforma assim, que eu considero a mais difícil de todas, porque todo mundo quer ganhar, né? E eu já repeti isso aqui para o Meirelles, também repeti assim. E teve uma filósofa que já disse, eu não acho que quem ganhar ou quem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder, que é a reforma tributária. Que reforma tributária é possível fazer no Brasil? O Brasil é tão caricato, Reinaldo, que é possível prometer baixar tributos em alguns fatos geradores, especialmente o consumo popular e a progressividade de incidência sobre os salários da classe média, aumentando os impostos sobre alguns fatos que existem em linha com as melhores práticas internacionais. Vou dar um exemplo prático aqui. O Brasil é um de 2 países da OCDE, Brasil e Estônia, o Brasil não é da OCDE, que não cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Então, um tributo sobre lucros e dividendos empresariais tem a faculdade de arrecadar entre 40 e 55 bilhões com alíquota moderada, menor do que as alíquotas médias do imposto de renda. O Brasil tem um tributo local, estadual, que é sobre heranças. Esqueça a classe média, quem tem um apartamento, um carro, esqueça isso, que não interessa para o Estado nem contribui nada. Mas grandes heranças nos Estados Unidos, a alíquota menor é de 29%. Na Europa, 35%. No Brasil, é 4%. Então, você tem condição de estabelecer uma tributação sobre grandes heranças. O senhor pensaria num limite, num porque piso para... Não, você tem que ter o limite, porque a partir do limite, se não for moderada a alíquota, você causa fuga de capitais, como aconteceu na Suécia. Suécia, França. Isso. Então, aqui no Brasil, não pode ir para os 29%, não precisa ir para os 29%, mas com 10%, 12%, 15%, você faz aí uma arrecadação de uns 50 bilhões. E há um valor a partir do qual abaixo você é imune? Não fiz o cálculo ainda, mas você pode perfeitamente, imaginando um apartamento ao redor de 700 mil, um carro ao redor de 100 mil, 900, R$1 milhão. Não dá para levar um pouquinho? Não, mas aí adiante é progressivo, porque você fica com o limite. Percebe? O limite é assim, quem tiver 2 milhões abate Eu quero elevar a imunidade. A imunidade, eu sei, mas entenda bem, a lógica é o seguinte, se vamos supor que você tenha 2 milhões de patrimônio, até 1 você fica imune.
Aí vai pagar só sobre a diferença. O senhor conhece aquela piada do Milor Fernandes do mendigo com medo do comunismo, né? Sim. O senhor não acha que, embora se a gente fosse pegar os brasileiros com patrimônio de 1 milhão e tal, a gente chegasse a uma parcela muito pequena? Dá 6%. O senhor não acha que esse é o tipo de proposta que assusta as pessoas sem que elas entendam? Primeiro assusta? Perfeito. Assusta, mas eu quero ser sincero, honrado, porque eu tenho para mim que o próximo presidente da República vai se desmoralizar em 6 meses se ele deixar o povo acreditar que está na mão de qualquer um de nós, candidatos ou candidatas, resolver o problema sem dor. Não vai dar. Quebrar o Brasil. O país está hoje com um buraco na conta pública de 150 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Isso representa já a menor taxa de investimento desde a Segunda Guerra Mundial. O Brasil tem 62.500 homicídios em 12 meses e não tem capacidade sequer de fazer justiça, porque é ínfima a quantidade de capacidade que nós temos de investigar. 13 milhões e 700 mil brasileiros estão desempregados, 32 milhões empurrados para o biscate ou para o bico, para viver. Biscate no Ceará é atividade informal, é porque alguém me advertiu que em algum lugar do não, Brasil... biscate em São Paulo é prostituta. É prostituta. Não é biscate, não, mas não é quem não. faz biscate. Mas não é não. Não é não. Então, é só explicando que é uma gente que está aí correndo do rapa nas cidades. E ou o Brasil olha para essa gente, é o meu caso. Sabe quantas pessoas nesse momento estão com o nome sujo no SPC, Reinaldo? 63 milhões de pessoas. E eu vou para cima, eu vou ajudar essa gente a limpar o nome. E é preciso que a gente diga de onde vem o dinheiro. E eu vou querer dizer, senão eu não quero ser presidente. Se alguém imaginar, tipo o Bolsonaro, resolve dos problemas a golpe de frase feita, ele sente a dor do povo, né, com a corrupção da política, ele sente o sofrimento e o medo da segurança e vai com 2, 3 frases ele resolve tudo. Sim. Só que eu já fui prefeito, já fui governador, já fui ministro, eu sei que o céu não é perto. As tais soluções simples e erradas para problemas difíceis. É isso aí. O senhor disse, ou é mito, que os juros representam 50% das despesas do governo? Eu vou repetir. 51% do orçamento brasileiro são despesas financeiras. Despesas financeiras. Só que aí então... juro e rolagem de principal. Isso, mas aí que eu queria entender. Juro, vamos lá, eu estou aqui com dados do Tesouro. Claro. O senhor falar, não é isso, não é assim que lê. Perfeito. O senhor dá a sua leitura. Sim, lógico. 400 bilhões de juros. Quase isso, 382. Amortização e tal. 700. Eu peguei 900, mas vai ser 700. Né? Juntos, aqui na minha conta, 1,3, então 1,1. 1 trilhão e 100, 1 trilhão e 200, é isso. A execução do orçamento, 2,56 trilhões em 2017. Então, vamos lá. Nesse caso, juro e rolagem representam a mesma metade. É isso. Agora, é correto juntar juro e rolagem? Quer dizer, a rolagem não é, na verdade... enfim, eu estou devolvendo, digamos, a casa que eu aluguei. Então, vamos lá, vou recuperar o conceito da lei de meios, que antigamente se chamava orçamento. O orçamento é o que é? É uma lei em que o governo, para dar transparência e permitir à sociedade saber o que está acontecendo com os dinheiros e com as dívidas ou os não dinheiros, ele elenca todas as receitas e todas as despesas. Seria incorreto se eu, por exemplo, não contabilizasse nas receitas o valor dos títulos. Sim. Tá certo? Então, é absolutamente preciso. A banqueirada ficou zangada comigo porque eu estou contando a história para as pessoas. Não estou dizendo que é da receita, porque o Brasil não está pagando um centavo. Porque está em déficit primário. Desculpa, candidato, lembrar o seguinte, pagar em estrito senso não estamos pagando. Nós fazemos prejuízo na prática. Nós estamos pagando, é déficit. Vence quase 1 trilhão, a gente rola todo e o juro é 380, a gente capitaliza. Por isso que a dívida está saindo de controle, já está em 5 trilhões e 100 bilhões de reais. Outro dia a Folha de São Paulo fez um editorial comigo, tive essa honra, dizendo que as hipérboles de Ciro Gomes. E eles não sabiam, por quê? Porque até escamotear do conhecimento popular estão acontecendo 1 trilhão e 184 bilhões de reais dessa dívida vence em 4 dias. Saiu de 60% em 91 para 90%. Vai vai quebrar o Brasil. Então, repare, a transparência é essa. Todas as receitas versus toda a despesa, 51 de cada 100 reais do orçamento, despesa financeira. Rolagem de principal e capitalização de juros. Então o senhor está trocando a expressão juro por despesa financeira para a soma dos dois. A soma dos dois. Sempre falei assim. Sempre falei assim. Mas eu sou mal versado. Agora vem cá. Sobra suspeita
Quando o senhor fala isso, assim, que a pessoa diz, olha, é isso. É isso mesmo. É calote? Então, repare, vai ficar. Não, não é calote, por quê? Vamos entender também. Se fosse até para fazer um sacrifício, você pegar e esterilizar um negócio desse, até faria sentido, mas isso não é possível. E eu sou um homem muito experimentado, eu não caí de paraquedas ontem. Eu governei a 5ª maior cidade brasileira, eu não tenho um dia de déficit. Eu governei o 8º estado brasileiro, não só não tenho nenhum dia de déficit, como fui ao mercado e comprei 100% da dívida do Ceará, que ia vencer dali 15, 20 anos no futuro. E nem começou a instaurar o comunismo a partir do Nada, não. E fui ministro da Fazenda do Brasil, ajudei a fazer o real. Quem olhar no Google vai ver que o maior superávit primário da história da economia brasileira foi praticado por mim, no ano eleitoral, no último trimestre, que é a hora da farra. Aliás, essa minha memória 5,1% do PIB. Não teve uma pendenga, o senhor, quando era ministro, que a indústria automobilística brasileira começou a fazer mimimi, isso era abrir importação de carro? Sim, exatamente. Em vez de fechar a economia, é claro. As pessoas querem fazer de mim um negócio que eu não sou. O que é que eu sou? Eu sou um brasileiro preocupado com o desenvolvimento do Brasil. E aí, repare, quando eu assumi, havia o que os economistas chamam de ato de produto. O que é isso? A nossa indústria 100% ocupada, produzia 100 e com o fim da inflação, o nosso povo tinha capacidade de comprar 120. Sim. E aí o que acontece? Quando o povo pode comprar 120 e só tem 100, o preço das coisas sobe. E essa foi a doença que matou o Cruzado 2, o Colo não sei das quantas, o Plano Bresser e tal. E eu fui chamado às pressas para resolver isto. Sim. Cheguei aqui, o que é que você faz? Não tem saída. Fiz um choque de oferta, trouxe de fora a mercadoria que estava faltando no Brasil. E aí as multinacionais daqui, eu era o garoto prodígio da política brasileira, de repente virei esse monstro e tal. Mas tenho orgulho de ter salvo o Plano Real. Agora, eu acho que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, ainda, a questão dos juros, o senhor pretende fazer das despesas financeiras? Sim. Então, o que é que nós precisamos fazer? Vamos baixar essa relação? Nós precisamos fazer duas coisas. Uma no estoque e outra no fluxo. Porque dívida, quem está nos ouvindo sabe, ela não é propriamente um problema. Depende de quanto tempo ela vence. Então, claro que a dívida, o volume, o estoque já é um problema. O país que tem uma dívida quase equivalente a um ano de produção e trabalho já é um problema. Só que no mundo, por exemplo, o Japão tem 2,2 vezes o PIB japonês. E não tem problema nenhum. Por quê? Porque o que vence por dia, por mês, por ano no Japão é uma titica. E o Japão, então, a dívida pública, você precisa ir honrando o fluxo. Não é? Agora, por que não pode brincar com isso? Porque essa dívida corresponde à poupança da sociedade. É o FGTS do trabalhador, que é um crédito dele e é uma dívida do governo. É a caderneta de poupança da viúva, é o capital de giro da pequena empresa. Portanto, não pode brincar com isso. Tem que ser muito sério, mas também não pode deixar as coisas fluírem como estão. Por quê? Porque isso vai engolir o país, se é que já não está engolindo, porque na prática a gente é otimista, mas quem está hoje desempregado, quem está dentro do ônibus aí humilhado, que perdeu por rapa sua pequena quantidade de mercadoria, a mãe que está com medo de precisar da saúde e tem o pavor de não ter de onde tirar as coisas, enfim, a violência que campeia no Brasil impune, isso já está degringolando e a causa básica é essa. É um conflito distributivo em que todas as energias do país que produz e que trabalha são drenadas para a especulação financeira de uma minoria de privilegiados que tem essa montanha de dinheiro para especular. O que é que eu vou fazer? No fluxo, nós precisamos consertar a conta. Ou seja, a partir de hoje o governo vai ganhar mais do que arrecada. Ou seja, vai arrecadar mais do que gasta. Isso é crítico, é a minha história. Mas então o teto de gastos foi uma medida correta? Errada. Por quê? Por quê? Porque não se pode fazer um teto de gasto com status constitucional tosco do jeito que foi. Então, repare, o orçamento é aquela pizza, não é, de 100. 51 é juro e rolagem de dívida. Está fora do controle da 95, da emenda que controla gasto. 29% previdência, está fora do controle do gasto. Aí sobra 20% para educação, saúde, segurança, porto, aeroporto, estrada, tudo mais. Mas houve redução efetiva, candidato? Porque não, o déficit não resolveu? Não, está piorando. Está piorando por quê? Mas não sobrou para o déficit? Mas vamos raciocinar juntos. Vamos raciocinar juntos, senão nós deixamos nosso povo fora. Esse país nasce em 2.700.000 bebês por ano. É razoável que eu passe os próximos 20 anos sem expandir a atenção materno-infantil, a vaga na creche? Não é razoável. No Ceará, por exemplo, que é o estado mais sólido financeiramente do Brasil, sendo um dos mais pobres, nós temos uma regra. Qual é a regra?
é o controle de todas as despesas correntes, exceção para investimento, educação e saúde. Sim. E se quiserem uma providência, eu topo discutir para o Brasil, mas vou propor que ela não tenha status constitucional. Que ela seja como é na América do Norte, na lei ordinária, que aí um belo dia dá-se o impasse. Nós assistimos isso para o governo, o Congresso começa a tensão, corta daqui, puxa dali, acha-se o caminho. Então vamos lá, no estoque, na despesa ali e tal. Primeiro consertar o fluxo. Esse corte seria feito onde? Não, o fluxo é aquilo que eu estava falando na reforma tributária e da Previdência. Tá. Eu tenho condição, se eu tiver força política para isso, de virar o desequilíbrio fiscal brasileiro em 24 meses. Tecnicamente, eu tenho condição de fazê-lo em 12 meses. Por que eu não posso prometer em 12? Porque quando a gente organiza tributo, cai num princípio constitucional chamado princípio da anterioridade. Ou seja, o que eu propuser esse ano só pode entrar em vigor no ano que vem. Se o Congresso, já até conversei com o presidente da Câmara, me desse a condição de eu, eleito presidente, começar a trabalhar, e o meu assessor conversou com o Ilan, que é o presidente do Banco Central, e com o ministro da Fazenda, e eles foram sensíveis a essa minha ideia da gente não perder esse tempo. Sim. Então tem várias coisas para fazer, não é? Tributação sobre lucros e dividendos dá 54 bilhões, não é? Tributação sobre heranças dá mais uns 40 bilhões, né? Você tributar e ir para cima das renúncias fiscais, Reinaldo, esse Brasil quebrado entregou a meia dúzia de privilegiados, Dona Dilma, o seu Michel Temer, todo mundo junto, não é? 354 bilhões, com B de bola, de reais por ano. Uhum. Sabe quanto é o déficit? 150. Não, isso foi um desastre. Então, repare, se eu tiver condição, você vai em cima, vai acabar. Por que a classe média e o trabalhador morrem no imposto, sem nem poder falar, e certas corporações vão ter renúncia fiscal dessa proporção? Então, isso eu sei por onde resolver o problema. Trata-se de se eu vou conseguir ou não força política, mas eu vou propor antes, como eu lhe disse, para poder, se eu escapar, eu escapo eu e a ideia. Quer dizer, quando o senhor diz que é preciso reduzir a relação da despesa financeira em relação a gasto, não quer dizer que o senhor no fluxo. Não, por quê? Porque isso corresponde à poupança da sociedade. Eu tinha até coragem, se eu fosse pegar um bocado de especulador que já ganhou tanto, eu teria até coragem de fazer, mas não é. Os especuladores vão assistir a próxima presidência assumir olhando de fora. Eles vão atacar o real, já começaram a atacar o real. Então você vai ver claramente, se um de nós da oposição sinalizar que vai ganhar, o real vai para 4,5, pode chegar perto de 5. Por quê? Porque eles vão fazer um ataque especulativo, como já fizeram. Não estou sendo profeta, senão já testemunhei isso contra o Fernando Henrique lá atrás, depois contra a Dilma e agora mais recentemente. Eu vou fazer a última pergunta, na verdade, penúltima, que depois o senhor se despede. Eu escrevi hoje uma coluna na Folha, num dado momento eu digo que o Lula, de algum modo, seguiu o De Gaulle na relação com o senhor, disse que o primeiro dever de um estadista é a traição ou a ingratidão. Porque num dado momento eu acho que o processo político esperava que vocês estivessem juntos nessa disputa, considerando o estado miserável a que chegou o PT do ponto de vista político, ético, etc., pudesse estar como auxiliar ou como vice ou como não sei o que, não aconteceu. O senhor vai à TV Difusora do Maranhão e diz o seguinte, aspas, o Lula tem alguma chance de sair da cadeia? Nenhuma. Só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder e organizar a carga, botar juiz para voltar para a caixinha dele, botar o Ministério Público para voltar para a caixinha dele e restaurar a autoridade do poder político. Quem me acompanha aqui, quem me acompanha no blog, sabe que a leitura que eu fiz disso, eu disse, o Ciro não pode soltar ninguém, se for eleito, está tratando a questão política, eu também acho que o Ministério Público e o Judiciário tem que voltar para a caixinha. Mas, evidentemente, eu tenho que fazer essa pergunta, o senhor tentou flertar aqui com o eleitorado petista, o que o senhor quis dizer, afinal de contas? Nada, a não ser o óbvio. Eu sinto, e estou dizendo repetidamente, que nós estamos num estado de anarquia. Eu sinto isso, assim como o brasileiro, professor de direito, velho, traquejado da luta política e um amante do Estado Democrático de Direito, pelo qual eu me bati muito, não é? E eu vejo hoje, vamos lá, para não conversar muito comprido, quem acompanhou esse último domingo, não é? De solta Lula, tira Lula, volta Lula, solta Lula, volta Lula, 5 decisões estapafúrdias num domingo.
sobre a mesma norma, a mesma lei, o mesmo caso, não pode duvidar de que nós estamos no estado de anarquia. Rápido. Eu estava em Amsterdã, aí me pediram daqui de férias. Eu disse, olha, eu vou começar a comentar essas coisas. Eu não entrei em coffee shop, não comi bolinho do capeta, nada. Mas é completamente... É inacreditável. É completamente surreal. E o que é que gera no coração do povo brasileiro? Insegurança. Assim, o sentimento de desproteção. Quer dizer, veja bem, eu sou o cara que tenho 38 anos, já governei, tal, nunca respondi, nada, nenhum mal feito. Eu tenho uma certa moral, nada mais é do que a minha obrigação. Mas eu não falo por qualquer tipo de... Eu defendo a Lava Jato. Acho que ela é uma inflexão potencial na crônica de premiar com impunidade o ladroeira do mundo político. Eu tenho 70 processos só por denúncia. Michel Temer, Eduardo Cunha, Quércia, Maluf, todos esses eu denunciei. Você não economiza também, né? Não economizo porque considero uma obrigação de quem não tem rabo de palha denunciar. Sabe, eu não tenho queixa nem arrependimento. Mas não dá pra fazer um pouquinho mais assim? Dá, não estou agora fazendo. Então, tá fazendo. Não chamei ninguém de ladrão hoje ainda. Não, uma pessoa inteligente com você eu admiro. É simples assim, eu admiro os críticos que elaboram, que raciocinam, que compreendem as coisas. Porque o Brasil, eu dizia que a imprensa era facciosa. E o Hélio Gaspar, esse grande jornalista, me disse assim, Ciro, não é facciosa não, é despreparo mesmo. E acabei vendo que ele tinha razão. Quer dizer, você tem uma certa frivolidade, uma certa superficialidade nas coisas e é assunto muito sério. Então, repare, eu não tenho a faculdade de soltar o Lula, mas eu tenho uma opinião de velho professor de direito. Eu acho a sentença que o condenou injusta. Explico por quê. Porque na tradição do direito positivo brasileiro, na qual nos formamos todos, os profissionais de direito, eu sou advogado ativo, não se condena penalmente no Brasil por conjunto indiciário, só a prova. É o primeiro julgamento que elabora sobre a tradição anglo-saxã, né, do direito consuetudinário norte-americano, alemão. E ainda assim, agora nós vamos apanhar junto. E ainda assim, eu diria mais ou menos, porque quando mais ou menos porque quando você pega a sentença do Sérgio Moro com a devida vênia... Não, 80 páginas, porque não tem a página. Existe a denúncia do Ministério Público, que ele ignorou, e nos embargos de declaração ele disse, eu nunca disse que o apartamento saiu dos contratos. Bom, você não disse que saiu dos contratos? Qual é o nexo? Então, repare, essa é a minha opinião. Eu estou bajulando o eleitor do Lula? Não. Ato contínuo, eu estou dizendo que o PT... está fazendo uma estratégia que leva o país a dançar na beira do abismo. Exatamente. Porque qual é a lógica? Se o senso comum, né, e até que está muito fortemente dentro do PT, é de que o Lula não pode ser candidato por uma lei que ele próprio criou, que é a lei da ficha limpa, então, se o senso comum estiver correto, o que está em marcha no Brasil? Uma fraude. Sim. Uma fraude aonde? Uma fraude... Porra, na escolha da liderança do país. Nada menos do que isso. Então, aí escolham para que lado eu estou. Eu estou do meu lado, estou do lado do povo brasileiro. Coisa aí que aí a minha opinião que é a seguinte, mesmo que dê certo para eles, dá errado. Se der certo para eles, significa... Vamos ter mais um presidente por procuração. Não, vão ter um presidente por procuração e o Brasil sendo governado por alguém que está na cadeia. É isso aí. É isso que o país aguenta? Eu não posso concordar com isso. Candidato, até já passando da hora, eu quero que o senhor se despeça do nosso ouvinte. Foi bom para o senhor? Foi muito bom. Então, você vê que eu não sou um doce. Muito obrigado a você, parabéns pela qualidade das questões. São raras as oportunidades que eu tenho de falar sobre coisas programáticas. Agradeço ao ouvinte da Band News, aliás, agradeço às organizações bandeirantes, porque aqui sempre me deram a oportunidade de me expressar com liberdade. Muito bem, é isso aí. Obrigado ao candidato Ciro Gomes. É isso aí. Valeu.